Graças a paz, irmãos e irmãs, vamos hoje dar continuidade à nossa série de estudos Conhecendo a Palavra de Deus, e hoje nós vamos começar a abordar a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, e hoje vai ser apenas uma introdução. Nós vamos dar informações preliminares, e no próximo estudo então nós vamos, como temos feito, analisar um pouquinho mais detidamente o texto em si, os assuntos que ali são tratados, tá bom? Bom, iniciando o nosso estudo hoje, vamos primeiramente ver os nossos versículos de referência que estão aí em Gálatas, capítulo de número 1, versículos de números 8 e 9. Gálatas, capítulo de número 1, versículos de números 8 e 9. Dizem assim: Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Bem, essas palavras do apóstolo Paulo são palavras muito duras, mas é interessante nós observarmos as razões pelas quais o apóstolo Paulo as pronunciou, ou melhor dizendo, as escreveu para os irmãos da Galácia. Mas antes, vendo aqui a nossa introdução, nós vamos abordar primeiramente a questão da data, do local e dos destinatários desta carta. É preciso que nós tenhamos essas informações, elas são importantes para nós. E elas dizem respeito também a questões que nós vamos observar e vamos tratar no próximo estudo. Vamos lá. A data, embora haja diferentes opiniões quanto à possível data em que essa epístola foi escrita, é importante nós observarmos que, independente disso, cronologicamente falando, esta foi a primeira das epístolas que Paulo escreveu. Ou seja, a nossa Bíblia, ela não relaciona as epístolas na sua ordem cronológica, mas possivelmente no seu volume. Então a mais longa foi Romanos, a segunda mais longa 1 Coríntios, aí vem 2 Coríntios e assim por diante. Tá? Então a colocação na sequência do cânon nosso diz respeito ao volume do texto. Mas, cronologicamente falando, as demais cartas de Paulo foram escritas posteriores à carta que ele escreveu aos Gálatas. Então, é importante nós observarmos esse detalhe que explica muito do que o apóstolo Paulo aborda nesta carta. Muitos dos temas aos quais ele se refere, e na verdade às vezes até mesmo a severidade com a qual ele se pronuncia, diz respeito a esta questão. Foi a primeira carta que o apóstolo escreveu e ele tratou dessas questões de um modo muito duro, muito firme, logicamente. Tudo isso sendo conduzido, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ela foi escrita aproximadamente no ano 51, ou melhor dizendo, antes do ano 51. O ano 51 foi o ano em que houve o Concílio de Jerusalém. E neste Concílio de Jerusalém foram definidas efetivamente as recomendações às igrejas gentílicas, em sua maioria, no que dizia respeito a se eles deveriam ou não cumprir ou atender a algum ritual ou algo religioso, cultural, judaico. Então, a liderança em Jerusalém tomou algumas decisões e a ausência nesta carta aos Gálatas da referência a este concílio é uma evidência, ou é tomado como uma evidência de que ela foi escrita antes desta resolução. Embora as questões lá tratadas sejam mencionadas aqui aos Gálatas. Tá? Então, na verdade, o apóstolo Paulo começou a tratar disso e a situação começou a volumar-se de modo tal que foi necessário haver um pronunciamento da liderança da igreja que estava
localizada, estava nessa época ainda centrada em Jerusalém. Então ela foi escrita antes do ano 51, mas provavelmente em 48 ou 49, né? E essa carta foi escrita logo após a primeira viagem missionária que Paulo fez. Então, Gálatas é a primeira das epístolas escritas, cronologicamente ela foi a primeira, ela foi escrita antes do ano 51, provavelmente no ano 48 ou 49, mais possivelmente no ano 48, e logo após a primeira viagem missionária de Paulo. Okay? Quanto ao local, bem, o local de escrita é ainda ponto de debate. Na verdade, chegou-se à conclusão que, por enquanto, dentro das evidências que são apresentadas, né, as evidências que estão à mão, não é possível fazer-se uma afirmação categórica de onde essa carta foi escrita, ou seja, onde Paulo estava quando escreveu a sua carta aos Gálatas. Há diversas suposições, mas nenhuma, até o momento, ganha corpo no sentido de ser algo que se impõe pelas evidências às demais teorias, às demais possibilidades. Então, o melhor no momento é nós tomarmos isso como sendo a nossa compreensão para agora. Não se pode ainda definir onde Paulo estava quando escreveu esta carta, ok? Quem foram os destinatários, ou seja, para quem Paulo escreveu esta carta? Muitas vezes, erroneamente, se pensa que o apóstolo Paulo escreveu esta carta aos Gálatas, para uma igreja específica, mas na verdade não, né? Ela não foi escrita para uma igreja específica, mas ela foi escrita para um grupo de igrejas, um conjunto de igrejas localizado na região sul da província romana da Galácia, né? Então, a região onde estas igrejas ficavam pertencia a uma província romana chamada de Galácia, por isso recebeu esta carta o título de Carta aos Gálatas, tá? Por causa da região onde essas igrejas se localizavam, né? Esse conjunto, como já disse, é composto de 4 igrejas, na verdade: Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, que foram plantadas por Paulo na primeira viagem que ele realizou, na primeira viagem missionária. É importante nós fazermos essa distinção entre Antioquia da Pisídia, que foi uma igreja que teve o seu trabalho ali implantado, iniciado pelo ministério do apóstolo Paulo, de Antioquia da Síria. A Antioquia da Síria era um grande centro cristão. Foi lá o local no qual os crentes foram pela primeira vez chamados de cristãos. E foi lá na Antioquia da Síria que Paulo e Silas foram chamados e comissionados para o trabalho missionário. Então, embora as duas cidades fossem chamadas de Antioquia, ou seja, esse nome foi dado em homenagem ao imperador Antíoco, né? Mas são cidades distintas. Portanto, é preciso que nós sempre levemos isso em consideração, tá? Antioquia da Síria não foi fundada por Paulo. Antioquia da Pisídia, sim, foi uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo. Então, essas 4 igrejas, essas 4 cidades, na verdade, localizadas na região sul de uma província maior chamada de Galácia. Tá? Então, Paulo escreve a sua carta para essas 4 igrejas que foram estabelecidas como fruto do seu trabalho. Nós teremos na geografia mais ou menos isso. Aqui, bem ali ao extremo direito, nós temos a cidade de Antioquia. Aqui é a Antioquia da Síria. Tá? Paulo, quando fez a sua viagem, a primeira viagem missionária, ele passou aqui, em Chipre, né? Depois cruzou mais essa porção do Mediterrâneo até essa região aqui da Panfilha, outro nome, né? Melhor dizendo,
província romana, ele então sai daqui, a porta aqui vai para Perge, aí daqui ele sobe e vai aqui, ó, aqui está Antioquia da Pisídia, depois ele segue para Icônio, que aqui está, aí vem Listra e Derbe. Após isso ele retorna pelo mesmo caminho que ele fez antes, só que na sua viagem para Jerusalém ele não para novamente em Chipre, ele sai direto e vai de navio até Antioquia, desculpe, não Jerusalém, até Antioquia, tá bom? Então este foi o roteiro da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, tá? Quando Paulo escreve aos Gálatas, qual o propósito dele? Por que ele escreveu esta carta aos Gálatas? O que é que o apóstolo Paulo intentava quando produziu esse texto? Bom, para nós entendermos o propósito de Paulo, nós temos que fazer referência ao que estava acontecendo na igreja ou nas igrejas daquela região. Qual era o drama presente ou comum a todas aquelas igrejas? Bem, primeiramente, devemos nos lembrar que quando Paulo foi naquela região pregar o Evangelho, ele foi muito bem recebido pelos gentios, ou seja, as pessoas de origem não judaica. Tá? Então o apóstolo Paulo, quando foi até aquela região, até aquela província, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, os gentios absorveram muito bem, receberam muito bem a mensagem. A questão, na verdade, mais dramática, né? Não era só esta a questão, não era só este o drama, mas eu coloquei essa expressão porque foi o motivo central da produção da carta aos Gálatas. Tá? Então, após a saída do apóstolo Paulo daquela região, alguns de origem judaica, cristãos, judeus, começaram a ensinar aos gentios que para a salvação, Jesus somente não era suficiente. Era necessário então que também fossem cumpridos alguns dos rituais judaicos, para então garantir, para então solidificar efetivamente a experiência de salvação. Deixe-me fazer uma observação já agora, porque isso vai ser tratado no próximo estudo. Mas quando eu coloco aqui cristãos judeus, de acordo com a carta aos Gálatas, é uma contradição. Porque estes que ensinavam que Cristo não é suficiente e que é preciso cumprir-se alguns dos rituais judaicos, e muito especialmente, mais nitidamente, a questão da circuncisão, que afirmam que Cristo mais algo pode produzir a salvação, não é uma mensagem cristã. Mas, para que os irmãos e irmãs tenham uma ideia, algumas pessoas dentro da comunidade cristã, pessoas de origem judaica, começou a fazer esse tipo de afirmação. E é fato, pela carta que nós observamos, que alguns cristãos começaram a pensar, olha, de fato, parece que é assim mesmo. Não é? Eles começaram a absorver, receberam este ensino e começaram a pensar que era um ensino apropriado. E passaram, então, também a cumprir alguns dos rituais judaicos. Então, este foi o maior problema dentro desta carta aos Gálatas, citado por Paulo. E essa é uma questão fundamental para o Evangelho. Né? Lembremos que a pregação do Evangelho estava iniciando-se aqui. O Evangelho estava começando a se expandir. Né? E era muito natural que algumas questões começassem a ferver, né, no meio da igreja. Então, esses desafios eram desafios muito naturais dentro daquele contexto. Tá bom? E é por isso que essas questões são tão intensamente manifestadas. Por exemplo, né, na carta de Paulo aos Gálatas, lá na carta aos Hebreus também, algumas questões vão ser tratadas neste sentido. Né? Qual a adequada relação entre os rituais, entre a prática religiosa judaica na antiguidade comparada com Cristo, né? A nova
a nova era, vamos dizer assim, né? A nova época inaugurada em Cristo Jesus. Ele é, ao mesmo tempo, o cumprimento do que foi dito no Antigo Testamento, e ele é aquele também que inaugura esta nova fase, né? Este novo momento da revelação de Deus, da ação de Deus na vida da humanidade. Então, como é que os rituais antigos podem ser compreendidos no que diz respeito a Cristo para o nosso entendimento da nossa fé e a nossa prática de vida até que o Senhor venha? Então, essas questões eram questões muito naturais surgirem nesta ocasião, e o trato precisava ser adequadamente feito. Então, a grande questão foi, na verdade, esta. Bem, diante disto, diante desse drama que a igreja, estou falando de igreja, é o conjunto de irmãos cristãos naquelas cidades. A igreja, aqui não estou falando de uma associação física, né? Estou falando da comunhão de todos os santificados em Cristo que moravam naquela região. Tá? Então, diante de tudo aquilo, o que é que Paulo exorta? O que é que Paulo diz? Primeiramente, ele se dirige aos cristãos da Galácia, admirado, na verdade assustado, decepcionado, pelo fato de eles haverem, de uma forma muito rápida, aberto mão do Evangelho a eles anunciado e começar a absorver e a aceitar um falso Evangelho, uma falsa mensagem de salvação. Pensem um pouquinho, né? Como se ele tivesse criado filhos e educado os filhos, e chega um momento em que os filhos abrem mão de toda a educação, de toda a formação que foi dada para abraçar um outro tipo de formação, um outro tipo de educação. É uma comparação muito simples, mas serve para que nós entendamos como é que estava o coração do apóstolo Paulo nesse sentido. Tá? Então, ele escreve primeiramente admirado de eles haverem, de uma forma tão rápida, em tão pouco tempo, começado a absorver o ensino daqueles cristãos judeus. Eles são chamados de judaizantes, tá bom? Esse é um termo que nós usamos e encontramos também no Novo Testamento. Eram cristãos judaizantes, ou seja, cristãos que diziam não, alguns elementos rituais e culturais judaicos precisam ser observados também pelos gentios. Então, era isso que os judaizantes, de um modo muito simples estou falando, faziam ou ensinavam no meio cristão. Paulo, então, escreve esta carta para chamá-los de volta à consciência de qual é efetivamente a mensagem do Evangelho. Né? Paulo chama-os de volta a esta mensagem da salvação exclusiva em Cristo Jesus. Foi assim que o Evangelho foi ali pregado. Né? Então Paulo diz, olha, abandonem esse ensino herético, né? E voltem para a simplicidade do Evangelho. Né? Voltem a vossa fé primeira, vamos dizer assim, né? Na simplicidade da fé que lhes foi anunciada. Então, é isto que o apóstolo Paulo faz. Ele repreende aqueles irmãos pelo abrir mão do Evangelho recebido, abraçar algo mais ou a mais ao Evangelho, e ele então chama de volta à prática anterior, à fé anterior, à doutrina anterior. Bem, essa é a questão central, vamos dizer assim, a questão mais contundente que nós encontramos abordada pelo apóstolo Paulo no que diz respeito à carta que ele escreveu aos Gálatas, ao conjunto de igrejas do sul da Galácia. Mas havia outras questões também. Então, que outras questões eram essas? Bom, nós podemos observar claramente no texto que uma das questões diz respeito à autoridade apostólica de Paulo. Nós vimos isso quando tratamos de Corinto, tá? Das cartas que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. E essa é uma questão que o apóstolo Paulo enfrentou desde o início, né? Visto que a carta aos Gálatas foi a primeira carta e a
as cartas aos Coríntios foram escritas anos depois, observe quanto tempo o apóstolo Paulo viveu sob este peso, né? Sob esta acusação de ele não ser um apóstolo legítimo, né? De ele, como a expressão que um outro pastor usou, né? De ele ser um apóstolo de terceira via, né? Porque ele não conheceu Jesus fisicamente. Quando Paulo converteu-se, Jesus já havia morrido, ressuscitado e assunto aos céus. Ele não caminhou com os 12. Então esta era uma questão que volta e meia os judaizantes ou pessoas que queriam assumir a primazia nas igrejas em lugar de Paulo, essa questão frequentemente era levantada. Porque não podendo combatê-lo no seu ensino, pretendiam então combatê-lo no seu chamado. Ou seja, se convencesse que ele não era de fato um apóstolo, legitimamente um apóstolo, então não havia necessidade de se submeter ao que ele ensinava. Então, denegriam a mensagem, denegrindo o pregador. Então, o apóstolo Paulo também fala sobre isso, ele combate isso nessa carta aos Gálatas. E também ele fala ou ensina sobre a ética cristã, sobre a vida cristã, sobre a prática cristã. Tá bom? Então, esses são os 3 grandes temas tratados pelo apóstolo Paulo. Mas, fundamentalmente, aquilo que motivou Paulo a produzir o texto que hoje nós temos como carta aos Gálatas foi a questão da maculação da simples e pura mensagem do Evangelho da salvação exclusiva em Cristo Jesus. Essa foi a grande preocupação de Paulo e é uma preocupação que também nós devemos ter ainda hoje. Tá? Como é que Paulo trata este assunto? Como é que estas questões são apresentadas ao longo do texto? Ou seja, como é que Paulo estruturou a sua carta aos Gálatas? Lembram que quando nós, no início, dando uma exposição ou algumas informações gerais sobre as epístolas, falamos que as epístolas ou cartas que nós encontramos como sendo textos sagrados na palavra de Deus, estruturalmente segue o modelo de carta comum entre as pessoas daquela época. Então, dentro disso, as epístolas bíblicas, elas têm ou seguem mais ou menos rigidamente o padrão das cartas daquela época. Então vamos lá. A carta aos Gálatas está composta na seguinte estrutura. Tem uma introdução, como toda carta tinha, que vai, neste caso, no capítulo número 1, versículos 1 a 5. Então é apenas aqui uma introdução, só que não nos iludamos com a expressão apenas uma introdução. Nessa introdução, o apóstolo Paulo já contundentemente apresenta as questões que ele vai tratar. O apóstolo Paulo não poupou palavras aqui, nesta carta. Então, já no começo, na verdade, isso ele faz em todas as cartas. Na introdução, se vocês prestarem atenção, sempre o apóstolo Paulo mencionava ou dava pistas do que é que ele ia tratar no corpo da epístola. Ele sempre fazia alguma referência. Então, aqui, o apóstolo Paulo não fugiu disso. Ele fez exatamente isso. Então, a introdução, que vai dos versículos números 1 a 5 do capítulo de número 1. Depois, a partir do versículo 6 do capítulo número 1 até o versículo 10 do capítulo 6, nós temos aquilo que chamamos de corpo da epístola. Lembram? O corpo da epístola é onde os assuntos são apresentados. É onde as questões motivadoras do texto são tratadas e são mais detalhadamente expostas. Então, no corpo é que nós encontramos o desenvolvimento e a apresentação do assunto, das questões e por aí vai. Então, o corpo desta carta de Paulo aos Gálatas vai no capítulo número 1, a partir do versículo número 6 até o versículo 10 do capítulo 6. Tá? Como é que Paulo distribui no corpo
os temas. Quais são os temas que Paulo vai apresentar? Ou qual a sequência do que ele vai tratar? Primeiramente, ele faz uma defesa da sua apostolicidade. E é interessante o apóstolo Paulo começar por aí. Por quê? Porque o que ele vai tratar sobre a pureza da mensagem do Evangelho, né, exige que aqueles irmãos se convencessem da sua autoridade. Ou seja, se ele não tivesse autoridade apostólica, então a seriedade numa recepção adequada do que foi apresentado por parte das igrejas da Galácia ficaria enfraquecida. Então, no começo já, o apóstolo Paulo trata disso. Ele já parte para uma defesa do seu apostolado. Depois que ele fala sobre o apostolado, aí ele vai para a questão nevrálgica, que é a defesa do Evangelho. Deixe-me só fazer uma observação aqui. Quando nós falamos sobre defesa do Evangelho, não é que o Evangelho precisa ser defendido por alguém. Quando falamos de defesa, o apóstolo Paulo está contrapondo o ensino errado que os irmãos da Galácia estavam seguindo, estavam começando a seguir com o Evangelho puro do Senhor Jesus Cristo. Então, quando falamos de defesa do Evangelho, é a confrontação que o apóstolo Paulo vai fazer entre o ensino herético, né, errático, dos judaizantes com os princípios efetivos do Evangelho. Tá? E depois ele vai tratar dessa questão da defesa da ética cristã. Tá bom? Então ele vai tratar de algumas implicações disso na prática de vida dos cristãos. Então vamos lá. Corpo, capítulo 1, versículo 6, até o capítulo 6, versículo número 10, distribuído dessa forma, está nessa sequência. Muito superficialmente, a gente poderia dizer o seguinte, que a defesa da apostolicidade, o apóstolo Paulo vai fazer isso nos capítulos 1 e 2. A defesa do Evangelho, nos capítulos 3 e 4. E a defesa da ética cristã, capítulos de números 5 e 6. Tá? Então, seria mais ou menos essa a sequência. E depois que ele faz todas essas apresentações, depois dele fazer o registro, né, de se pronunciar sobre todas aquelas questões, vem a conclusão que encontramos nos versículos números 11 a 18 desta epístola. Ok? Então, introdução, corpo e conclusão. E no corpo, o apóstolo Paulo vai falar sobre a autoridade apostólica dele, vai falar sobre o Evangelho puro e combater o ensino herético, e logo depois ele vai apresentar exortações quanto à ética cristã. Então é isso que ele faz no corpo da epístola, e após isso vêm as palavras de despedida do apóstolo Paulo. É muito simples, na verdade, né? Embora o apóstolo Paulo apresente e trate essas questões de forma muito contundente e muito precisa e profunda, na verdade. Mas a estrutura é simples nesse sentido. O que ele ensinou sobre esta falsificação do Evangelho, como isso compromete efetivamente a mensagem da salvação em Cristo Jesus e a fé daqueles crentes, e posteriormente a prática da ética cristã, o que é que Paulo orienta, o que é que ele diz. Então essas são três questões que nós vamos tratar um pouco mais detalhadamente, mas não profundamente. Nós falamos, né, que a pretensão desta série é apresentar uma visão panorâmica, dar referências para que os irmãos possam fazer estudos, terem uma compreensão mais adequada do texto bíblico. Então, ainda que nós, no próximo estudo, venhamos a apresentar algumas referências e examinar alguns textos, fazer algumas observações, alguns trechos, na verdade, isso vai servir só para a orientação dos irmãos, tá bom? Claro, posteriormente, se os irmãos quiserem informações mais precisas, mais detalhadas, né, algumas informações que os irmãos acham úteis e necessárias, então pode entrar em contato posteriormente comigo, a gente vai tratando isso, a gente vai apresentando isso. Né? Esse estudo é exatamente para fomentar esse tipo de pesquisa, esse tipo de estudo, esse tipo de disposição, tá bom? Mas isso, no que diz respeito à carta aos Gálatas, o tratamento do assunto, nós vamos apresentar na nossa próxima ocasião,
de exposição desta aula, tá bom? Então Deus abençoe, que o Espírito Santo ilumine a mente dos irmãos para a compreensão do texto, mas não somente compreender o que o texto diz, as questões que foram tratadas, mas ali observar as bases da fé e viverem de acordo com a vontade de Deus nestes dias de hoje. Deus abençoe a todos.